O coração do império mais poderoso da Terra, Roma. Soldados marcham e imperadores governam com punho de ferro. E no meio disso, uma pequena comunidade cresce, perseguida, dividida, mas cheia de fé. Judeus e gentios agora compartilham a mesma fé em Cristo, mas não a mesma visão. A lei ainda vale? Quem é o povo de Deus? É nesse cenário tenso que Paulo de Tarso escreve a carta mais profunda do Novo Testamento, a Epístola aos Romanos, uma mensagem que redefine pecado, graça, fé e o destino da humanidade. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, seja muito bem-vindo e espero que possamos aprender juntos. Já aproveita, se inscreve no canal e obrigado pela companhia. Estamos iniciando a nossa série das 13 Epístolas Paulinas, começando pela Carta aos Romanos, que possui 16 capítulos. Veremos a introdução e em seguida vamos analisar a carta em 4 partes. Está preparado? Então, vem comigo. Capítulo 1, verso 1 ao 17, apresenta saudação, ação de graças e a proposta da carta. Paulo se apresenta não apenas como apóstolo, mas como servo. Separado para o Evangelho de Deus, ele escreve a uma igreja que ele não fundou, mas que precisava urgentemente de direção. O ponto central surge com força: o justo viverá pela fé. Aqui está a tese da carta. A justiça de Deus não vem pela lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Roma precisava ouvir isso, e o mundo ainda precisa. Mas, se a salvação é pela fé, então por que o mundo está perdido? A resposta: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Judeus não cumpriram a lei, gentios rejeitaram a Deus. Não há justo, nenhum sequer. Conclusão: o problema é universal, e ele é o pecado. Parte 1 dos capítulos 1:18 a 5:11 aborda o pecado, a lei, Cristo e a fé. Paulo começa com um diagnóstico brutal. Toda a humanidade está debaixo do pecado. Gentios rejeitaram a Deus e mergulharam na corrupção. Judeus têm a lei, mas não conseguem cumpri-la. Resultado: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A lei revela o pecado, mas não salva. Então surge a virada. Cristo morreu pelos ímpios. A justificação não vem por obras, mas pela fé. Abraão prova isso. Foi justificado antes da lei. Mas, se somos justificados pela fé, isso significa que o pecado perdeu o poder? A Bíblia responde: o pecado não terá domínio sobre vós. Mas Paulo também reconhece a luta e revela a vitória. Nenhuma condenação há, como veremos em seguida. Portanto, o pecado não tem mais o domínio, e é o Espírito Santo que garante uma nova vida. Parte 2 vai dos capítulos 5:12 a 8:39. Apresenta o pecado, Cristo, a lei e o Espírito. Paulo apresenta 2 representantes da humanidade. Adão trouxe o pecado e a morte. Cristo trouxe a graça e a vida. Agora, quem está em Cristo não é mais escravo do pecado. A lei é santa, mas revela nossa incapacidade. E então entra o Espírito Santo. O capítulo 8 explode como o clímax. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Espírito guia, transforma e garante a vitória. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Mas, e Israel? Deus falhou com o seu povo? A resposta: Romanos 11:1 declara: de modo nenhum. Deus continua fiel. Existe eleição, Israel foi endurecido parcialmente,
mas a restauração no plano divino. Deus não falhou. Ele está cumprindo um plano maior. E é isso que veremos na sequência. Parte 3, capítulos 9:1 a 11:36. Encontramos a fidelidade de Deus e a infidelidade judaica. Paulo fala com dor. Israel rejeitou Cristo, mas isso não significa que Deus falhou. Deus sempre operou pela eleição soberana. Nem todos os descendentes de Israel são Israel. Os gentios agora entram pela fé. E Israel, endurecido, mas não rejeitado para sempre. Há um plano maior. Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia com todos. É a fidelidade divina em meio à infidelidade humana. Agora, se de fato tudo isso é verdade, como devemos viver? Em Romanos 12:1, a palavra de Deus diz que devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A fé verdadeira não é teórica, ela se manifesta na prática. Parte 4, Romanos 12:1 a 15:13. Traz o funcionamento prático da justiça divina. Agora, a teologia vira prática. Apresentem os seus corpos como sacrifício vivo. A vida cristã não é teoria, é transformação, amor sincero, humildade, submissão às autoridades, vida em comunidade. Conflitos entre fracos e fortes na fé são tratados com maturidade. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E Paulo, qual o seu papel nisso tudo? Bom, Paulo é missionário aos gentios, comissionado a anunciar o Evangelho onde Cristo ainda não foi conhecido. Assim, o Evangelho não para, ele avança cada dia mais. O capítulo 15, dos versos 14 ao 33, destaca Paulo e a missão entre gentios e Roma. Paulo revela o seu chamado para levar o evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado. Roma é estratégica, mas não é o destino final. É ponto de partida para a Espanha. Ele pede oração, ele vive missão. O evangelho não é estático, ele avança. E então chegamos ao último capítulo. No capítulo 16, temos as conclusões e saudações. Aqui, nota-se uma lista de nomes, pessoas reais, homens e mulheres que sustentavam a igreja. Isso revela algo poderoso. O cristianismo não é uma ideia abstrata, é uma comunidade viva. O evangelho não é só doutrina, é uma comunidade transformada. Paulo termina com um alerta contra divisões e com uma forma de louvor gloriosa. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Romanos não é apenas uma carta, é o diagnóstico da humanidade. É a resposta de Deus, do pecado à graça, da lei ao Espírito, da condenação à glória. Romanos responde às maiores perguntas da humanidade. Por que estamos perdidos? Como podemos ser salvos? Como viver agora? E a resposta converge em um único ponto: Cristo. Não é sobre a lei, não é sobre mérito, não é sobre tradição, é sobre fé. E no fim, a melhor pergunta não é se Romanos responde tudo, mas sim se nós vamos viver a resposta. E então, você sabia? Agora, te convido a ler toda a
carta aos Romanos e observar esses detalhes. No próximo vídeo, nós vamos continuar o estudo das cartas paulinas e veremos primeiro a Coríntios. Você também pode assistir aos vídeos anteriores, como o Evangelho de João e Atos dos Apóstolos. Eu vou deixar os cards aqui na tela e os links na descrição. Se este vídeo falou com você, deixe um comentário e o seu like. O seu like ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus. Se puder, compartilhe e considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar os próximos episódios. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui, siga por aí, um forte abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.